Você já sentiu medo? Com certeza você respondeu que sim, né? Em 99% dos meus atendimentos, o meu cliente sempre levava esse companheiro chamado medo para as sessões. E sabe por quê? Porque o medo, ele faz com que a gente fique lá no confortável, sabe? Naquele lugarzinho que tá tudo bem se eu ficar aqui, porque se eu for mais um pouquinho, talvez eu me machuque, talvez não me faça bem. E o medo, ele é um sentimento comum a todo ser humano. Ele existe para nos proteger de pequenos perigos no dia a dia. Mas quando ele está em excesso, ele faz a gente paralisar. A gente não consegue nem enxergar que se a gente desse mais um passo, mais um só, a gente chegaria onde a gente desejaria. Então, o medo, ele é um sentimento que a gente precisa olhar com mais tato. Da onde vem esse medo? Por que eu tenho medo? E você vai poder encontrar um pouquinho dessa raiz se você voltar lá na sua infância e lembrar de algumas frases que você ouvia quando criança. Por exemplo, cuidado, você vai se machucar, não sobe nessa árvore. E frases como essa que faz a gente sentir medo. E com isso, um sentimento de segurança vem. Outro exemplo, quando a gente trabalha em regime CLT, a gente tem uma falsa segurança de que estando ali trabalhando naquele formato, eu estou seguro no mercado de trabalho, né? Isso me impede, talvez, de olhar para fora, enxergar que eu posso ter outras oportunidades, se a minha empregabilidade está 100%. Enfim, o que eu quero tratar aqui hoje é sobre o que impede você de olhar para a sua essência, que falamos ontem, e se permitir viver aquilo que você deseja sem sentir medo. E não se assuste, o Brasil é um dos maiores países a ter pessoas com sentimentos de medo, de ansiedade. E agora na pandemia, então, aumentou ainda muito mais. E se você está dentro dessas estatísticas, você pode entender que se você encarar o seu medo, der nome para o seu medo e trabalhar em cima disso, você pode sim conquistar a coragem, a força que você já tem por natureza e que nos é tirada em algum momento porque a gente ouve tantas coisas e vai absorvendo como uma esponjinha. E às vezes é só na maturidade que você entende que você não é esponja e que você tem domínio para separar aquilo que você realmente é do que aquilo que as pessoas diziam para você. E quer mais um exemplo? Eu sou próprio exemplo vivo sobre isso. Eu cresci com dedos apontados sobre o que eu iria ser no futuro. E naquela época eu não sabia lidar muito bem com isso. Eu era criança, depois adolescente, jovem, e eu ouvi muitas coisas. E na maturidade, o que é muito bom disso tudo é que você começa a olhar para trás e pensar: poxa, como que eu pude dar ouvido para aquela pessoa? Como que eu pude? Sabe? Você começa a questionar algumas ações que você fez lá atrás e pensar: não, hoje é diferente. Hoje eu vou ter medo apenas daquilo que realmente pode me machucar. Porque o medo faz com que você não tire os seus sonhos do papel. Você quer tanto ter o controle, sabe aquela pessoa que quer ter o controle sobre tudo? Sobre a limpeza de casa, sobre todo o movimento da equipe, sobre projetos, sobre liderança, aquela pessoa que está ali, que quer ser, quer estar no controle. Essa pessoa, ela tem necessidade de ter esse sentimento de que, ufa, eu estou num lugar confortável. E assim eu posso seguir minha vida. Só que ela faz com que toda a volta dela se mobilize, sabe? Que ela gaste uma energia, que as pessoas que estão à volta também gastem energia para fazer com que ela se sinta confortável. E é desgastante. O medo nos coloca num lugar de vítima, um lugar horroroso, um lugar que nos impede de viver uma vida plena, de ser feliz. Ele nos coloca numa condição de inferioridade, de incapacidade, enquanto você nasceu para ser livre, você nasceu para viver uma vida feliz.
E seria ingenuidade minha dizer que, nossa, todos os dias somos felizes, todos os dias estamos motivados? Não, eu sei que não. Mas aqui eu estou tratando de um sentimento que talvez você tenha tanto medo e que nem saiba. Para pensar quantas vezes durante o dia você usa a palavra medo. Aliás, vamos fazer um exercício juntos? Escreva aí no papel, para o vídeo, escreva com calma a hora que você for realizar essa tarefinha. Quais são os medos que tomam a sua vida? É o medo de dizer o que você sente? É o medo de liberar perdão? É o medo de pedir perdão? É o medo de pedir uma promoção? É o medo de pedir demissão? É o medo de abrir o seu negócio? É o medo de falar em frente às câmeras? É o medo de dizer quem você é? É o medo de deixar para trás todos os rótulos e assumir a pessoa que você nasceu para ser? Já parou para pensar que você pode estar vivendo uma vida que não é sua? Que foi uma vida que começaram a escrever por você? Outra coisa que acontece muito. Você pode estar vivendo a vida que os seus pais quiseram para eles, mas não conseguiram realizar e de repente colocaram toda essa carga em cima de você e você está vivendo talvez uma profissão, um casamento, sei lá, alguma coisa que não foi do seu coração, que não foi para você decidir, que foi imposta a você. E você tem medo de saber como sair dessa situação. E diante de tanto medo, de tanta falta de coragem, porque você já foi tão julgado no decorrer da sua vida, que você sente tanto medo e você não sabe se livrar disso, é que você perde oportunidades que te faria subir para um próximo nível, que te faria abrir uma chave da porta da casa dos seus sonhos, que faria você perder a oportunidade de abrir a porta do seu carro novo, aquele carro dos seus sonhos. Eu sei que parece ser fácil livrar do medo, mas eu sei que não é. Eu também confesso, tenho os meus momentos de medo, mas sempre que eu me pego numa posição de medo, eu olho para o que eu conquistei, eu olho para as minhas vitórias, eu olho para o que eu fui capaz de conquistar. Eu olho para trás e às vezes eu até penso, que menina louca! Não tinha circunstância nenhuma que falaria que daria certo e ela foi lá e fez acontecer. Agora, quando você quer jogar o medo de lado, o pré-julgamento ele anda coladinho com você para querer esbarrar em você e falar: mas você está fazendo isso? Será que vai dar certo? O que as pessoas vão falar de você, né? O que a sua família, os seus amigos vão falar de você? Meu amor, eu tô aqui não para dizer para você sair como uma louca, sem planejamento nenhum, só com a coragem e roupa do corpo para realizar uma coisa. Não, a gente precisa de muitas pessoas do nosso lado para realizar um sonho único, sabia disso? A gente não consegue nada sozinha. Você não consegue executar nenhuma tarefa do seu dia se você não tiver uma pessoa junto para te ajudar naquilo. Nós conseguimos vitórias porque a gente tem equipes que indiretamente contribuem para que isso aconteça. Eu já nem lembro mais por que eu comecei a falar isso, mas enfim. O medo, ele é um sentimento que ele só atrasa. E ele faz a gente esquecer as vitórias que a gente tem lá para trás, sabe? E quando você vai colocando no papel quais são os seus medos, né? Dê nome a eles. E quais são todas as suas vitórias, você vê o quão corajosa você foi em vários momentos da sua vida. E eu também fui muito criticada, né? Não só por colegas, né? Amigos, família, né? Porque em determinada parte da minha vida eu abdiquei de estar socialmente com a minha família para trabalhar. E eu vivia disso, eu respirava isso. E eu fiquei por muitos anos dessa forma. Mas naquele momento é o que eu sabia fazer. Né? Eu não chegaria a comprar o carro dos meus sonhos se eu talvez não tivesse passado por esse momento
Que foi difícil para mim também. Falar não para casamento, para aniversário, para sair à noite, enfim, para estar com meus amigos. Mas naquele momento é o que eu sabia fazer, é o que eu entendia que era preciso. E eu fiz sem medo do que estavam falando, do que estava acontecendo ao meu redor, porque eu nasci para vencer. E eu coloquei isso na minha cabeça. Eu posso ter vários fracassos durante a minha jornada chamada vida, mas eu nasci para vencer. Em algum momento, eu venceria um obstáculo. E não é porque eu perdi vários outros que eu vou ter medo de ir para frente, de seguir adiante aquilo que eu desejo no meu coração. Imagina se eu tivesse tido medo do novo. Eu não estaria aqui com o meu celular na frente gravando essa mensagem, porque também é novo para mim. Ah, Isis, mas você trabalha muitos anos com marketing, você trabalha muito tempo com palestras, né? Não tem medo de se comunicar. Isso não faz com que eu não sinta medo. Isso daí não exclui o meu sentimento. Eu tenho coragem de fazer aquilo que eu me proponho a realizar. Se eu sei que lá no final eu vou chegar onde eu quero, por que eu vou ter medo? Ah, porque eu vou errar? Com certeza eu vou errar muitas vezes, até que vai dar certo. Então, se você hoje não vive a sua essência, se você não consegue olhar para a pessoa que você é e ver realmente o quão grande você é, que você nasceu para ser forte e corajosa, vamos visitar lá aquele lugarzinho que te colocaram, que talvez você esteja tão acostumada e que talvez você nem perceba que você pode realizar com as suas mãos os sonhos do seu coração. Será que esses medos são reais? Ou será que você, voltando um pouquinho lá para sua infância, né, para toda a sua jornada de vida, você entenda que muitas coisas que você tem como medo não se chamam medo, chamam julgamento de outras pessoas sobre a sua vida. E você tem o poder de determinar hoje que você não tem esse medo. E troca o nome desse medo por uma ação de coragem que você já fez. Eu tenho certeza que você é muito corajosa, que você já se sobressaiu sobre várias situações, que você já perdeu, mas que você ganhou também, que você foi resiliente, que você venceu, que você foi para cima, que você viu muitos dedos apontados para você, mas que no final você acreditou em quem você era e chegou lá. Hoje é tempo de você dar nome a esses medos, de você guerrear contra eles, de você dizer basta, eu não quero mais sentir medo. Eu nasci para ser corajosa, para ser forte. Eu nasci para realizar os sonhos que Deus pôs no meu coração. Você nunca vai ter um sonho impossível de se realizar. Aliás, eu tenho certeza que quando a gente sonha com alguma coisa, outra pessoa também está sonhando. E se você não agir, de repente você vê o seu sonho sendo realizado por outra pessoa e pensa, poxa, poderia ser eu naquela situação. E eu falo e te dou um exemplo muito simples. Certa vez eu vi uma franquia e quis comprar aquela franquia. Eu demorei um tempo, alguns dias, talvez até semanas, e entrei em contato. Quando eu entrei em contato, na minha cidade já existia alguém negociando a franquia e tinha prioridade para aquilo lá. Ou seja, o seu sonho pode ser comum à do seu vizinho. Qual é a diferença dele comemorar o sonho dele no final? Porque ele teve motivação, ele teve um motivo para agir. E a partir dessa mensagem, eu quero que você reflita. Por que o medo está te paralisando? Esse medo é real? Esse medo existe realmente? Ou eu estou cultivando um sentimento que plantaram em mim quando eu nem podia me defender naquele momento, porque talvez eu desconhecesse o poder que eu tenho sobre mim mesma? Faz sentido para você falar sobre o medo? Se fez, pode ter certeza que tem alguém aí do seu meio que também vai gostar de ouvir essa mensagem que eu trouxe. Compartilha. Alguém pode estar precisando de ouvir isso que você acabou de ouvir. Se você sentiu, fez sentido. Até amanhã, a gente se vê.